Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, ontem foi a reapresentação no CT Moacir Barbosa, lembrando que o Vasco se prepara para 2 jogos decisivos, na próxima quarta-feira, contra o São Paulo na volta do Campeonato Brasileiro e no dia 19, no outro sábado, contra o Galo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. O Jair, a gente antecipou isso aqui há quase 2 semanas, está integrado ao elenco, está treinando e aí a tendência é que fique à disposição já para a próxima semana poder começar a ganhar minutos em campo, né? Acaba sendo um reforço interno. E aí, além dele, o Paulinho Paula, ele deve voltar aos treinos amanhã com um grupo. Então, o Paulinho que teve uma lesão ali alguns dias, né? Algumas semaninhas, acho que nem 2 semanas, se a gente botar na comparação, digamos assim, de atraso em relação ao Jair, até porque a lesão foi depois. O Paulinho, ele tá de volta amanhã, esse é o plano. E aí, já na próxima semana, também, talvez, se tudo correr bem, ficando à disposição para o técnico Rafael Paiva. Então, o Jair mais próximo de voltar aos gramados e o Paulinho Paulo um pouco depois, mas amanhã voltando aos treinos. A tendência é que aí ao longo desse mês de outubro, mais para o final do mês, mais umas 2 aí até 3 semanas, o Paulinho Paulo também já esteja à disposição. Os dois têm contrato até 2025, ou seja, mais um ano de contrato para o Jair e para o Paulinho. Jair tem 30 anos de idade e o Paulinho Paula 27. Que notícia boa, hein, Gabriel? A gente até esqueceu que o Paulinho Paulo e o Jair estavam no elenco. Isso, hein? E agora o Vasco está numa semifinal de Copa do Brasil. Eles nem devem ter ainda participação nessa semifinal, mas imagina o Vasco avançando. De repente você ganha reforços importantes, né, para um momento decisivo da temporada. E assim, o Jair eu acho que é um cara útil, é um cara importante pro Vasco ter no elenco, mas o Paulinho Paulo é um cara que faz a diferença. Ano passado a gente viu, a chegada do Paulinho Paula inaugura um novo momento naquele Vasco que estava sofrendo no Brasileiro do ano passado. Aí depois outros jogadores vão dando oxigênio à equipe, né? Verrete, Payet, mas o Paulinho Paula traz aquele primeiro ganho de qualidade, a primeira subida de rendimento que o Vasco tem naquele Brasileiro é com a chegada do Paulinho. E não tem hoje, nesse time do Vasco, um jogador que efetue o mesmo papel dele. O Hugo Moura não faz o mesmo papel, o Sforza não faz. O Cocão talvez se aproxime um pouco mais da característica, mas o Paulinho é mais refinado, tem uma qualidade superior. E o Paulinho também não chega a atrapalhar a escalação de um meia, né? Porque ele não concorre em tese com o Felipe Coutinho, com o Payet. Então, assim, eu tô muito animado com o retorno do Paulinho especificamente. O Jair é, sim, uma peça importante de elenco, mas o Paulinho, se ele conseguir voltar, entrar por alguns minutos em jogos importantes da reta final da temporada, já se torna um acréscimo de qualidade muito grande pro Vasco da Gama. Claro que um jogador que demanda dinâmica muito forte dentro de campo vai precisar também de um pouquinho mais de tempo para recuperar esse ritmo, tá iniciando a fase de transição, mas não deixa de ser uma boa notícia, né? Quem sabe ele volta no final, ajuda de repente uma final de Copa do Brasil, uma reta final de Brasileiro, o Vasco de repente almejando uma arrancada para buscar um G7, um G8 que possa acontecer. Paulinho seria uma peça muito importante. O cara fica muito tempo lesionado, a gente esquece dele, né? Mas quando volta, acaba sendo quase que como uma nova contratação. O Fábio tá aqui, Vasco campeão da Copa do Brasil com gol do Paulinho, já imaginou? Cara, seria um desfecho épico e sensacional para um jogador que, pô, merecia, né, ter participado de toda a temporada. Chegou ano passado bem, de repente pegaria um ano desde o início para evoluir junto com a equipe, infelizmente passou por aquela lesão no Campeonato Carioca. Sobre o Paulinho Paula, que ele tá um pouquinho atrasado em relação ao Jair, não é atraso porque a lesão foi depois, ele operou depois, obviamente, e cada jogador reage de uma forma, né? Cada ser humano é um ser humano diferente do outro, ainda bem. E aí ele teve sim, se a gente for comparar, bota aí umas 2 semanas só de atraso, entre aspas, tá? Eu tô tentando explicar para que ninguém ache que ele tá mal, né? É uma recuperação de jogador de futebol. Qualquer um de nós aqui, que não é atleta, Deus queira que não, mas se passa por uma lesão grave como essa, demoraria muito tempo para voltar. 1 ano e 2 meses, até 1 ano e 6 meses em alguns casos, pelo que eu já conversei, pelo que eu já li sobre isso. Metabolismo de jogador de futebol, tá acostumado com alto nível, com alto rendimento. E o Paulinho volta então também antes do que uma pessoa comum, digamos assim, mas dentro do prazo para um jogador de futebol, aí 8 meses de recuperação, uma recuperação em tempo recorde. A gente pode definir dessa forma, uma volta muito rápida. E o Paulinho Paula, a tendência é que ele fique à disposição mais pro final do mês, tá? O Vasco não tem pressa, não está apressando o jogador e não se sente apressado, né, por isso. Então tá tudo ocorrendo da melhor forma possível, até porque não há uma emergência para que o Paulinho jogue. Mas até
Eu acho que é um setor carente hoje do meio campo do Vasco, mas você não vai apressar o cara. Jogou até hoje sem ele, né? Desde fevereiro, no Vasco não tem ele e tá, de certa forma, tranquilo. Ele nesse time, na semifinal da Copa do Brasil, faria muita diferença. Pois é, não vai Jair, jogar. Eu acho que nem tanto, tá? Mas o Paulinho mais. O meio campo com Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. Sobe o nível, né? Sobe demais, né? Então, assim, o Paulinho Paula, ele não vai estar à disposição pra semana que vem, mas amanhã, até porque amanhã, de fato, ele deve voltar a treinar com o grupo. E aí vai ser igual o Coutinho, tá? Quando voltou dessa lesão, até onde ele consegue ir. Se chegar no meio do treino e ele falar, pô, professor, não tô aguentando, sai normalmente, vai fazer trabalho em separado, não tem problema nenhum. Uma lesão grave, né, gente? Paciência. Então calma, tá? Vamos ter calma com o Paulinho Dudu Paula. aí do Palmeiras. Pois é. Ainda não voltou, se lesionou contra o Vasco naquele jogo do ano passado, que o Paulinho fez gol, inclusive foi anulado, né? Pois é. E ainda não conseguiu voltar ao mesmo nível, tá melhorando, tá evoluindo, mas muito jogo, devagar. tem gente que lembra daquela polêmica até hoje, né, daquele jogo. Bruno Henrique. Demorou pra caramba pra recuperar o ritmo, é normal, cara. Então, vamos ter calma, eu tô explicando isso com detalhes porque faz parte da recuperação do jogador. Amanhã, então, o Paulinho vai voltar à atividade o máximo que ele conseguir e pro final do mês ele fica aí à disposição pelo planejamento. Então, como você falou, o Jair pra você não é tão, assim, um reforço como se fosse... Não, o Jair Paulinho. ajuda muito. O Jair era um dos principais jogadores do time quando ele se machuca, até porque era no começo de temporada, ele claramente seria titular desse time. Mas eu digo que um jogador com as características e com o talento do Paulinho nesse momento encaixaria como uma luva no time do Vasco, porque é justamente o que o Vasco tá precisando. Tá rolando um rodízio ali, Cocão, Esforza, e nenhum deles consegue se firmar entre os titulares. Então seria muito bom ter o Paulinho de volta. Acho que não vai dar tempo. Não. Nem pra uma final, eventual final de Copa do Brasil. Pra ele forçar demais, porque pode já até em jogar, novembro. mas titular não já em novembro deve já. ter condição. Então, que seja um reforço pro ano que vem. O time do Vasco melhora muito com o Jair e com o Paulinho pra 2025. E lembrando que os dois têm contrato até o ano que vem. Então, eles têm o ano que vem ainda com o contrato. E aí, Gabriel Farias? Não, o Paulinho eu vou na mesma linha de raciocínio do Vitor. Se ele puder entrar alguns minutos nessa temporada, ele já ajuda, claro, estando em ritmo. O Paulinho, ele é um cara que demanda uma dinâmica muito alta em campo. E pra isso tem que estar com a parte física lá no alto, né? Trincando pra conseguir apresentar um bom futebol, pra conseguir apresentar um ritmo interessante. Então é isso, jogador que fica muito tempo de fora, quando ele volta, ainda mais assim no fim do ano, qualquer coisa que ele possa apresentar já é lucro, e numa reta final de temporada, de repente uma final de Copa do Brasil, é um cara que te ajuda ali no momento fatiado do jogo. Um dos planos do Vasco pra nova arena, assim que a reforma começar, obviamente, né? Se tudo der certo, pra reforma começar no final do ano. Devemos ter, no mínimo, um gramado misto em São Januário, né? Não vamos ter grama natural mais em São Januário, por conta principalmente da arena que vai ser um pouco mais fechada, vai ter menos sol. E aí, como o custo para você manter um gramado é alto, é melhor botar sintético. Isso está sendo discutido. Duas possibilidades, ou ser meio a meio, né, misto, normal, natural e sintético, ou 100% sintético, como é, por exemplo, no estádio Newton Santos. Isso está sendo discutido. A gente vai falar muito ainda ao longo dos próximos meses sobre a reforma de São Januário, que se tudo der certo, começa no fim do ano.